pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa sexta e última semana do PET 3 de Filosofia segundo ano. Isso aí, conseguimos chegar até o fim, pessoal. E hoje vamos falar sobre um assunto bastante complicado, bastante carroça, e esse assunto é a teoria do conhecimento e a ética de Immanuel Kant. É um assunto muito complexo, né? Para quem não está familiarizado com filosofia, como vocês que passaram a ter essa disciplina só agora no segundo ano. Mas não se desesperem. Embora o negócio pareça de outro mundo, a gente vai tentar descomplicar e fazer as coisas ficarem mais fácil possível. Se você quiser saber mais sobre, eu acho que isso é bem importante, sobretudo em relação a esse tema tão complexo, procure o vídeo que eu fiz sobre esse assunto no card acima ou na descrição do vídeo abaixo. Bora lá para as questões, pessoal? Número 1. Immanuel Kant dedicou sua crítica da razão pura à questão do conhecimento. De acordo com o que escreve o filósofo alemão, na abertura da parte sobre a razão em geral dessa obra, todo o conhecimento começa... Então, pessoal, a gente não vai ler a Crítica da Razão Pura, que é uma obra super difícil, aliás. A gente só está se valendo aqui do nosso conhecimento, né? Como professor, eu tinha que estudar esse negócio aí por outras vias, e pelo texto base também aí que vocês têm aí, que pode clarear, né, as ideias em algum nível. Sabemos que, pela teoria do conhecimento do Kant, o conhecimento ele se inicia necessariamente pelos sentidos, tá, pessoal? Ele vem dos sentidos e depois que ele chega para a razão. Vamos ver as opções aí, pessoal. Qual que faz sentido aí, qual que se relaciona melhor com essa premissa aí, com essa ideia que eu contei para vocês antes de começar a tratar a questão e que vai nos ajudar a resolver esta atividade. Letra A. A razão vai dos sentidos e termina no entendimento. Então, está dizendo aí que o conhecimento kantiano começa na razão. Como a gente leu lá no textinho base acima, né, a gente sabe, por isso, que o conhecimento ele começa dos sentidos e não da razão. Razão é um outro passo, é um outro processo. Então, se começou com razão, pessoal, podemos descartar. Considerando isso, podemos falar também que a letra B está equivocada, né? Que conhecimento começa na razão, vai no entendimento e termina nos sentidos, também está errada. Aí vamos para C. O conhecimento, ele começa nos sentidos, vai daí ao entendimento e termina na razão. O Kant ele fala, e está isso também ali no texto base, que existem certas categorias a priori no entendimento, ou seja, que existem, independentemente de eu observar algo pelos sentidos, que vão me ajudar a conceituar o objeto. Da relação disso daí com o que eu observei através dos sentidos, o que a gente chama de fenômeno. Então, o processo se inicia, né, no campo dos sentidos, vai para o entendimento. Essas categorias têm a ver com a nossa racionalidade, então podemos dizer, por conseguinte, que o conhecimento termina na razão a partir da perspectiva kantiana, certo? Portanto, a resposta certa é a letra C de casa, pessoal. Ok? E vamos ver as alternativas posteriores. Por que estou errado? No entendimento, vai da razão e termina na ilusão. Cara, isso daí é pegadinha do malandro. Termina na ilusão, isso aí não é um conceito kantiano, nada, né? Não faz sentido, não tem nada a ver. Fora que não está falando aí dos sentidos do conhecimento. Ele começa pelos sentidos a partir da perspectiva do Kant, certo? E se temos uma questão correta, né, uma alternativa correta, obviamente podemos descartar aí, né, que diz que nenhuma das alternativas acima citadas são verdadeiras. Então bora para 2, pessoal? A segunda questão diz o seguinte: sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que, letra A, o ato do conhecimento se distingue em duas formas básicas: conhecimento empírico e conhecimento puro. Veja bem, o livro principal do Kant chama-se A Crítica da Razão Pura. Então ele está falando que existe um conhecimento racional que ele chama de puro, né? Ele liga esses dois conceitos numa ideia só. Então, embora não esteja muito claro ali no texto base, você fazendo aí uma pesquisa simples, você vai constatar
de fato, que para Kant existem duas formas de conhecimento. O empírico, que é o conhecimento que eu adquiro através dos sentidos, e o conhecimento puro, que eu adquiro através da razão. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Letra B. Para conhecer, é preciso se lançar ao exercício de pensar conceitos concretos. Para Kant, esse conceito, essa ideia, ela é meio esquisita, porque ele fala que a gente não conhece a coisa em si. A gente não conhece o objeto em si concreto. A gente conhece uma representação do objeto, que se dá através da correlação entre o que eu observo pelos sentidos e o que a minha mente interpreta sobre a coisa. Então a gente não vê a coisa em si, a gente vê uma representação da coisa, portanto essa está equivocada. Letra C. As formas distintas de conhecimento descritas na crítica da razão pura são denominadas, respectivamente, juízo universal e juízo necessário e suficiente. Então, pessoal, os juízos que o Kant enumera acerca do conhecimento são o juízo analítico e sintético. Então, esses conceitos aí, eles não entram em acordo com a forma como Kant explica o processo de conhecimento, portanto, essa está equivocada, beleza? Agora vamos para D. O registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a saber, juízo analítico e juízo sintético, ou juízo de elucidação. O problema nessa questão está nesse último conceito aí, juízo de elucidação, como se fosse algo que já está posto, né, a priori, né, sem precisar de uma relação com o campo dos sentidos. Só que o juízo sintético é um juízo que agrega novas informações acerca de uma determinada ideia. Por exemplo, se eu falo que a bola de futebol é de couro, é porque eu observei que a bola é de couro. Então, eu não estou só elucidando, né, um conceito abstrato, mas eu estou agregando novas informações a um conceito quando eu falo de juízo sintético. Portanto, essa está equivocada. Beleza, pessoal? E se temos uma certa, que é a letra A, de tabela, a letra E também está errada. Beleza? Agora, bora para 3? 3 também é meio cabuloso. E é o seguinte, acerca do formalismo moral desenvolvido na filosofia kantiana, julga de acordo com Kant a seguinte colocação: agir racionalmente, que depende dos princípios, e a vontade é da razão prática. Justifique. Bom, pessoal, como se não bastasse todo esse confuseiro todo que a gente falou até agora, o Kant, ele cria um outro livro para tentar explicar como que funciona a ética, né? Como que o homem vai se orientar no mundo em coisas que não são tão precisas quanto o mundo do conhecimento que você constrói, segundo a perspectiva de Kant, numa ideia que se dá de uma forma necessária, né? Usando o conceito aí do Aristóteles. Quer dizer, ou as coisas são de determinada forma ou não são. Dentro do campo do conhecimento é assim. Ou existe ou não existe determinada ideia. E o mesmo não acontece dentro do campo da prática. Então, o Kant escreve um outro livro para pensar sobre como que o ser humano deve se orientar no mundo. Aí que vem a questão, né, que está sendo formulada aqui no enunciado. Estamos falando sobre a questão da vontade humana, né? Nós temos vontades muito distintas sobre as coisas, né? O ser humano ele é relativo, né? Então, o Kant diz, dentro do campo da prática, tudo é contingente, ou seja, tudo pode ser ou pode não ser, tudo é relativo, tudo depende. E aí ele vai criar uma perspectiva, né, ética para que a gente possa viver no mundo real da melhor maneira possível. Então, ele propõe que a gente pegue essas nossas vontades particulares e criemos em cima delas categorias racionais, universais, e que vale, portanto, para todo mundo, qualquer parte no tempo, no espaço, que vão facilitar, vão melhorar a nossa convivência em sociedade. Então ele cria o conceito de imperativo categórico. É uma coisa que assemelha-se em certa medida com o cristianismo, né? A ideia é a seguinte: não faça com o próximo o que você não quer que façam com você. Então ele, em cima desse princípio, ele cria ideias universais, racionais, essa é a razão prática,
princípios racionais para moderar a nossa vontade, que é fluida e ela varia e provoca uma série de transtornos no mundo real, obviamente, se cada um pensar alguma coisa diferente sobre um problema dentro do campo da ética ou da moral, né? Poderia acontecer, por exemplo, de se achar normal você roubar o outro, mas o Kant fala que não, você não quer ser roubado, então você também não vai roubar, e isso é um princípio universal, é um imperativo categórico. Então, você tem que explicar nessa questão como que funciona essa ética kantiana. Então, coloque algo nesse sentido, pessoal, né, que o imperativo categórico kantiano são princípios racionais que servem para orientar nossa conduta no mundo da prática, nos livrando das nossas vontades, que elas são relativas. Então, basicamente é isso que eu tenho para falar por hora, pessoal. Até o PET 4. Tchau!